Levantou energia, hein, Felipe? Agora aguenta, hein? Agora vamos manter esse tom aí, pra todo mundo aqui. Fala pessoal, aqui é Felipe Baldi e esse é o MestreCast. Aqui a gente conversa com os mestres que estão construindo o futuro da educação. E hoje a gente invadiu o INSPE, a gente está no Summit Explore e a gente vai falar sobre o impacto da IA na educação. Coisa boa, coisa ruim. Eu tenho aqui especialistas no tema e temos um auditório incrível também que vai ajudar a gente nessa conversa. Para começar, eu quero falar com a Tansi. Tansi eu já conheço há bastante tempo. A Tansi, inclusive, conhece um pouco da Tangram. A Tangram é uma solução de educação financeira que eu sou fundador. E falei, cara, eu quero também construir um podcast para falar com pessoas que são referências de educação e assim eu vou aprender e também vou construindo a minha empresa, que é a Tangram. E aí, Tansi, nesse mundo agora com inteligência artificial, essa é uma pergunta, a gente precisa desenvolver novas habilidades nos estudantes? Ou quais são as habilidades mais importantes que precisam ser desenvolvidas nos estudantes para que a gente consiga explorar da melhor forma a IA? Show. É ruim porque você começa com o primeiro, né, gente? Ele, pelo visto, trouxe a pergunta que tá mais animada, ele trouxe a pergunta mais difícil que ele tinha. Aí, assim, eu fiquei meio assim, não tem próximo pergunta, não. Vamos fazer não, tô brincando, não, mas vamos Fala lá. um pouquinho de você, sei que você é pesquisadora do César School, fala um pouquinho de você, aí você responde. Tá, gente, sou a Tansi Simões, eu sou professora e pesquisadora lá na César School, tenho um grande prazer de orientar trabalhos que envolvem IA generativa, futuro do trabalho, quais são as novas habilidades, competências, tanto para os docentes quanto para os discentes, como é que isso impacta lá de quem está ingressando no ambiente de trabalho. E, respondendo essa sua pergunta, sim, a gente precisa desenvolver novas habilidades e competências, muito mais, não apenas pela ideia de pensar inteligência artificial enquanto uma ferramenta, e essa talvez seja uma das maiores dores, quando a gente percebe a inteligência artificial só como ferramenta, aí a gente volta para aqueles modelos onde a gente pensa assim, vou aprender essa ferramenta nova e tá tudo bem, eu vou ficar proficiente nessa ferramenta, minha vida tá resolvida. Uhum. Só que existem camadas envolvidas que envolve ter a consciência do contexto do que é utilizar a inteligência artificial. É real? O direito ao real que o Eduardo Saron fala, isso é real? Isso não é real? Quais são os limites éticos da gente utilizar a inteligência artificial? Quais são os limites éticos da gente utilizar isso para gerar conteúdos, trabalhos? Quais são, então, os limites que a gente tem no sentido de inteligência artificial para apoiar o desenvolvimento das minhas tarefas, inteligência artificial para eu co-criar com ela, ou inteligência artificial me ajudando a redefinir as minhas tarefas. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para alguns relatórios interessantes, sobretudo da Deloitte, sobre o recursos humanos, a área de recursos humanos reimaginada, eu gosto porque eles fizeram uma representatividade muito bacana, mas se aplica para, essencialmente, todas as áreas. E aí, o que a gente encontra lá? Ele faz, cara, a gente tem a ideia de olhar para a inteligência artificial me ajudando a repensar quais são as minhas tarefas. Uhum. Algumas tarefas, talvez, elas vão deixar de existir. Ninguém tem datilógrafo. E ninguém está preocupado porque não tem datilógrafo. Certo? Então, algumas tarefas vão deixar de existir. Quais tarefas vão ser aprimoradas? À medida que essas tarefas mudam, isso muda as habilidades que eu tenho que desenvolver. À medida que eu mudo as habilidades que eu tenho que desenvolver, mudam-se os empregos. Então, a maneira como a gente desenvolve o nosso trabalho, ele vai ser gradualmente redesenhado pela incorporação de inteligência artificial. E aí é quando a gente começa a perceber, eu acho que talvez uma das publicações nacionais que reflita isso com maior clareza seja a do Silvio. E aí, trazendo isso porque somos bairristas, né? A gente gosta de valorizar as coisas de casa. O cara é bom, né? Né? O cara é bom. Ele tem umas histórias aí que dá para acreditar que ele é bom, sim. E aí eu gosto da ideia que a gente olha como uma ruptura de paradigma, certo? Se você quiser pesquisar autores internacionais, vão estar dizendo todo mundo a mesma coisa. Mas, basicamente, cara, a gente agora entra no modelo, talvez, da essência do que a gente lá atrás concebeu sobre o que era a transformação digital. Só que foi o que a gente fez com a transformação digital? Vamos atacar digitalização, a gente vai digitalizar processo, informatizar, que é o que a gente chamava antes. Fez, eita, que lindo como estão fazendo transformação digital. E a gente fez isso muito mal. A inteligência artificial fez,
deu ruim para você e agora você vai sentir o BO de não ter feito esse negócio direito. Porque agora a gente começa a redesenhar as nossas tarefas e aí o que as pessoas estão fazendo? Que tal se a gente automatizar processos que já não funcionam antes e a gente vai automatizar eles, deixá-los mais rápidos, utilizando um NATN, um Zapier, não sei o quê. E aí você automatiza coisas que já não faziam sentido. Quando, na verdade, eu deveria estar pensando, eu ainda deveria fazer essas tarefas? Esse ponto é interessante. E aí, eu quero agora fazer um lance com a Alessandra De Boni, que é diretora-presidente do Instituto AI Edu, é isso? Alessandra, o que a gente deveria deixar de fazer, principalmente olhando para a escola? O que a gente deveria parar de fazer? Porque se a gente quer desenvolver novas habilidades, se você concorda com isso, quer saber a sua opinião, o que a gente precisa deixar de fazer para fazer o que os estudantes precisam começar a desenvolver para estar mais preparado para o futuro que acontece hoje? Bom, acho que essa é fácil. Primeiro, deixar tudo que não envolve o aprendizado. Então, hoje a escola tem diversas atividades, como corrigir prova, lançar frequência de estudante, as atividades administrativas da escola, de gestão escolar. Então, para mim, o propósito da escola é educar. E eu acredito que a gente tem que deixar de fazer todas as atividades que não estejam necessariamente voltadas para educar, para a nossa energia ficar voltada para isso, que hoje um professor perde mais de 60% do tempo dele não ensinando. Ele perde, às vezes, 10% só tentando gerenciar a sala de aula, né? Que aí são outras atividades. Mas o mais importante hoje é focar nas atividades de ensino. Então, a inteligência artificial vem para potencializar isso. Como que a inteligência artificial pode reduzir essa carga de atividades e que são importantes para acompanhar a trajetória educacional do aluno, para garantir o bem-estar do estudante dentro de sala de aula, mas que acabam tirando o foco um pouco do aprendizado. E isso é tão real que os nossos indicadores de aprendizado no Brasil estão estagnados há mais de 15 anos em português e matemática. 5% dos nossos estudantes são só 5% que têm um nível adequado de matemática no final do ensino médio. Então, ela vem para potencializar isso, e aí é um pouco de como a IA pode automatizar algumas atividades, mas também como que ela pode potencializar o aprendizado dos alunos. Porque não é com a IA que todas as pesquisas evidenciam que a personalização do ensino é fundamental para o aprendizado do estudante. A IA ela tem um potencial enorme de potencializar essa personalização e impactar cada vez mais no aprendizado do estudante. Isso é bom, porque, Chico, o que te anima? O Chico que é cofundador do The Long Game, é isso? Isso, Chico, e que também te do anima? Instituto Inteligência Artificial de Verdade. Dupla vinculação. Dupla vinculação. Então, o cara está imerso na IA de verdade. Agora, o que te anima no futuro da educação quando a gente olha para a inteligência artificial? É claro que a gente sempre traz muitos cuidados, a gente tem que fazer isso de uma forma ética, controlada, mas o que te anima? Cara, se der certo, eu consigo visualizar o futuro da educação, que esse futuro brilha nos meus olhos. O que é para ti? Muito legal. Então, antes de tudo, é importante falar que a gente já passou por vários ciclos de transformação anteriores e que a educação nem sempre foi o que ela é hoje, né? Então, a gente tem uma formulação da educação que é uma formulação industrial, né? Que é o que a gente tem hoje. E a gente já começa a ver que esse modelo entrou em crise. E qual é o primeiro lugar onde a gente vê a crise? É na avaliação. As pessoas que estão sofrendo com a chegada da IA estão sofrendo como é que eu avalio um trabalho que chegou de um menino que fez no chat GPT. E isso revela uma crise mais profunda. Por quê? Porque o sistema de incentivo todo da escola estava baseado nessa premiação, que é uma nota boa, ou uma nota ruim, que no caso vai ser uma espécie de castigo. E esse jogo de incentivos baseava a educação, que era um jogo para ser jogado ali no período industrial. Beleza, vamos botar todo mundo formatadinho para saber as suas funções e a gente vai premiando e punindo conforme o desempenho. Esse modelo foi para o espaço. E aí as pessoas falam, poxa, olha que terrível, o chat GPT ou a LLM da vez veio a me atrapalhar porque agora a criança não precisa aprender e ela vai ficar com o cérebro preguiçoso. Eu peço um trabalho e ela me entrega qualquer coisa feita pelo chat GPT. Bem, é verdade. Se a tua forma de incentivar esse aluno for meramente a nota, você está perdido. Então, a primeira coisa que a gente tem que recuperar é a motivação.
a motivação intrínseca, o cultivo dos interesses. Porque com essa mesma ferramenta, se eu tenho um interesse genuíno, eu tenho capacidade de aprender e fazer coisas que eu nunca tive na história humana. Eu posso aprender sobre qualquer assunto com muita velocidade, eu posso criar novas coisas, hoje vídeos, que são coisas mais audiovisuais, mas a gente está falando de uma era de agentes, onde eu vou poder fazer N coisas, criar agentes que agem no mundo. Então a gente está falando de uma liberação de criatividade, enquanto a gente era criado ali para ocupar um lugar na baia, né? Seja como white collar ou como blue collar, para comandar ou para obedecer, não importa. Era um espaço de criatividade relativamente restrita. E a gente está entrando num lugar, né, que não é sobre ocupar uma vaga que já existe, que está pré-formatada e que todo mundo já sabe o que faz. O front-end faz isso, o back-end faz aquilo. Cara, agora com AI a mesma pessoa vai fazer front-end, back-end, vai ter que ter a visão de projeto. Você tem que esticar as suas capacidades para fora dessa formataçãozinha. Então o que eu vejo de maravilhoso é isso, essa explosão de criatividade humana podendo ser usada nas mais diversas áreas. Agora, isso não é simples, porque a gente foi formatado para operar num outro tipo de mundo onde havia muito mais restrições. Então tem uma mudança de mindset pela qual a gente tem que passar, e essa mudança tem suas dores. Porque nem todo mundo se adapta na mesma velocidade. Tem todo um processo, né, de reformatação que pode ser mais ou menos doloroso dependendo de como a gente decidir encaminhá-lo. Mas eu vejo assim como possibilidade maravilhosa, a gente poder fazer tudo. Olha, cara, eu não programo. Eu sei código, mas eu nunca programei. Porque, a parte de... Eu deixo uma letrinha lá errada e não vejo. Essa parte me irrita muito. Hoje eu programo. Uhum. Eu programo com AI. Não é que eu fazia textos e agora eu faço textos melhores. Não, eu estou fazendo uma coisa que eu não fazia. Então, é essa capacidade de expandir a tua zona de ação que é a coisa mais maravilhosa que a IA está trazendo. Eu acho o que você fala aqui, cara, todo mundo gosta de criar coisas novas. Isso é muito gostoso e a gente não é incentivado a fazer isso na escola. E o que você traz para mim numa visão de educação que faz muito sentido é a escola ser menos compartimentada. A gente precisa explorar mais essa transversalidade dos conhecimentos. E aí, Fernando Gavaz, cara, como a gente consegue, você que é fundador da Academia Soul, como a gente consegue fazer com que os estudantes eles sejam expostos a conhecimentos diferentes e estimular cada vez mais? A gente não deveria estar... Aqui, quando a gente fala de inovação, cara, é muito olhar para habilidades, está na BNCC, mas muitas vezes a escola não consegue fazer isso, porque não necessariamente é fácil por conta dessa forma como a gente foi ensinado. Muitas vezes a gente quer levar a forma como a gente aprendeu e continuar levando isso e arrastando isso por anos. Como a gente consegue mudar esse paradigma e como a IA pode ajudar a gente a mudar um pouco dessa forma como a escola desenvolve habilidades, competência nos estudantes? Perfeito. Bom, muito boa tarde a todos. Felipe, está sendo um prazer estar aqui. Estou muito inspirado pela fala de todos os meus colegas aqui. Achei que foi super interessante, todos muito felizes e estou contente de estar aqui, porque acho que realmente é um debate que pode enriquecer muito essa questão da educação aqui no Brasil. Com relação à sua pergunta, e até pegando o gancho do que o Chico comentou, eu vi uma pesquisa recentemente que somente 5% dos estudantes nos Estados Unidos, no Brasil nunca vi uma pesquisa dessa, são automotivados. 95% não são automotivados, eles dependem de motivações extrínsecas a ele. E a gente vai analisar o que representa esses 5%, são os 5% que a Alessandra comentou, que são os que têm um desempenho adequado nas avaliações que têm, são as pessoas que se dão bem depois no mercado de trabalho e assim por diante. Então, o que a gente observa? Que existe um problema dentro da educação, que é essa desmotivação dos alunos, muito provavelmente porque talvez ele esteja, o que ele vê na escola e o que ele aprende na escola seja um pouco desincronizado do que ele experiencia hoje no mundo real, principalmente com relação à tecnologia que ele está exposto. Isso é um dilema muito difícil de resolver, não é uma coisa que não tem nenhuma pretensão de ter uma solução com relação a isso. Mas você vê um estudante, um adolescente, ou uma criança, um jovem, que está exposto a um celular, ou um iPad, ou a própria televisão, um canal do YouTube, que ele está exposto a conteúdos e conteúdos os mais variados, que ele consegue, quando ele for motivado a aprender o que ele quiser,
isso é uma verdade. Eu lembro muito bem, até fazendo um parênteses nessa história, uma vez eu estava conversando com a minha filha, na época ela tinha 18 anos, eu tinha acabado de passar na faculdade, eu estava estudando fora do Brasil hoje, e eu estava justamente falando com ela sobre essa questão da motivação. Eu falei, meu filho, mas por que é tão difícil para os alunos aprenderem assim? Não é uma questão que eles não têm condições, não têm capacidade, lógico que eles têm, mas por que eles saem da escola? Por que 60 e poucos % dos alunos saem da escola e não conseguem ter um entendimento de leitura de uma página, de conseguir explicar, ou resolver um problema básico de matemática? O que acontece com o aluno, com 2/3 talvez desses alunos que ficam 13 anos ali na escola, na educação básica, e de repente não consegue compreender um texto que lê, não consegue resolver um cálculo de matemática simples, não sabe o que é uma porcentagem. Onde que está errado essa estrutura, né? Ela olhou para mim e falou assim, você sabe que qualquer aluno, quando ele quer de fato aprender alguma coisa, ele aprende. Qualquer coisa que ele quiser. Ele vai no YouTube, ele vai numa comunidade, ele pergunta para as pessoas. A aprendizagem do adulto, de uma forma geral, ela acontece 70% no workflow, no trabalho, ele trabalhando, fazendo coisa, 20% no social, interagindo, como a gente está fazendo aqui, e 10% de uma maneira formal. Então isso é meio que se reflete no próprio ambiente escolar. O aluno, veja, eu tenho 3 filhos, o mais novo vai fazer 13 anos agora. Ele, quando ele tinha seus 8 anos, mais ou menos, se qualquer coisa que eu perguntasse para ele de matemática ou de geografia, capitais do país, ele não sabia nada. Mas se eu perguntasse para ele qualquer coisa sobre jogador de futebol, de qualquer time, de qualquer seleção, quanto vale, quanto custou, onde joga, onde jogou, história, nome, sobrenome, altura, peso, idade, absolutamente tudo de todos os jogadores ele sabia. Mas como é que você aprendeu essa história? Jogando FIFA. Então, no lúdico, na interação, no workflow dele, que é o joguinho que ele está jogando, ele acabou aprendendo coisas que ele falou, meu Deus, se ele tivesse o mesmo interesse que ele tem disso na escola, esse menino seria um gênio na escola. E eu acho que ele é igual a todos. Então, para tentar chegar numa resposta mais aproximada à tua pergunta, que eu não tenho essa pretensão de saber essa resposta, se eu tivesse, seria um maior gênio, não é isso que eu quero, mas food for thought, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Eu entendo que hoje a aprendizagem é muito passiva. Né? O aluno está numa sala de aula e ele está ali sentadinho com 40 outros colegas em vias de regra, e tem um professor na frente falando uma matéria durante 50 minutos, que ele não aguenta ficar 30 segundos vendo um vídeo, ele já mudou esse vídeo que ele está vendo na internet ou no joguinho que ele está fazendo, num assunto que ele tem o menor interesse, porque ele não quer saber a diferença de gimnosperma e angiosperma, ele não é botânico, não é uma coisa que está no interesse dele, e ele tem que ficar lá durante 5, 6 horas na escola talvez formado. Você fala, mas a gente ficou. Talvez o mundo tenha mudado, porque hoje ele está exposto a outras formas. Então, do que eu tenho visto de estudo dentro dessa área de educação, se a gente começar a introduzir, não é uma coisa nova, não é uma coisa que eu estou inventando, obviamente isso já existe há muito e muito tempo e tem excelentes estudos com relação a isso, mas transformar a aprendizagem um pouco mais ativa, o aluno ser mais protagonista do próprio aprendizagem. O professor, e aí preciso dar todo o mérito do professor, porque ele é o dono da sala de aula, é ele que decide, a última palavra tem que ser dele. E ele precisa entender, talvez, esse professor, que um acompanhamento desse aluno, talvez para deixar ele num processo mais ele mesmo ativamente buscando, seja através de um projeto, seja através de uma sala de aula invertida, seja através de ele pesquisar alguma coisa que é do interesse dele, e aí o próprio professor juntar aquele interesse dele nas matérias que ele precisa aprender, que obviamente ele precisa ter conhecimento com relação a isso. Então você consegue ensinar física, matemática, você consegue ensinar geografia, por exemplo, falando de futebol, né? Então, seleções de vários cantos, vários países, várias histórias, você pode falar de relevo, de clima, de etc, você pode falar de física, de potência, de chute, de impacto, de área, você pode falar de geometria, tem uma série de conteúdos aplicados, uma coisa que é do interesse desse aluno. E aí eu vejo que a IA tem uma capacidade gigantesca, porque exigir isso do professor individualmente para 40 alunos na sala de aula é uma missão impossível. A Alessandra até comentou, né, dessa questão da personalização. Você tem uma coisa que é unanimidade em pesquisas de resultado, é quanto mais você personaliza, mais resultado positivo tem. Isso já desde Bloom, lá, né, que fez aquele estudo dele, é algo que todo mundo sabe. Será que, e não estou dizendo que IA pode substituir o professor nessa personalização, mas nessa hora talvez o ótimo seja inimigo do bom. Talvez se a gente conseguir trazer inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento dos projetos ou dessas ações, que obviamente com total supervisor do professor e comando do professor, mas que ele consiga aplicar aquilo que ele gosta, que ele é motivado com esses conteúdos que são essenciais para o desenvolvimento dele, eu acho que talvez por aí a gente consiga mudar. Tem que mudar o sistema, porque tem que mudar uma coisa que é essencial, que chama-se avaliação. Infelizmente, hoje toda a escola é voltada para um Enem, é voltada para o vestibular, inclusive os pais têm esse incentivo. Só que a gente esquece que 20% dos alunos do Brasil frequentam a faculdade. 80% não frequenta. Você faz o que com esses 80%? Né? E mais, a gente se esquece que dos 20% que frequentam a faculdade, eu não tenho estatística do Brasil, eu tenho lá de fora, 17% trabalha na área que ele estudou na faculdade. 17 de 20 são 3,4%.
Até quando a gente vai ter um estudo voltado para 3,4% das pessoas? Tudo bem, não estou dizendo que faculdade social serve para aquela profissão, tem um lado social, tem um lado do contato, tem um lado da interação, tudo isso é extremamente válido, assim como na escola, os aspectos socioemocionais. Mas talvez a gente se limitar nisso, a gente esteja limitando a capacidade que esses alunos teriam de se desenvolver durante 12, 13 anos que eles ficam em educação básica e pudessem ter uma participação muito mais ativa no mundo. Para concluir, você comentou uma coisa que é essencial, o futuro é de empreendedores. Porque a gente vai ter muito recurso na nossa mão através de inteligência artificial. Então, em vez de ensinar o aluno a ser encaixotado para, de repente, trabalhar num lugar como industrial, que tal a gente estimular essa criatividade que ele disse, para ele criar tudo isso? Fernando, você falou um negócio muito interessante, porque a gente começou falando sobre inteligência artificial, mas a gente sempre tem que voltar para a educação. E para mim, o objetivo da educação é despertar interesse do estudante e desenvolver competências, Perfeito. independentemente da forma como a gente quer fazer isso. E aí, o ponto que eu trago aqui, e acho que você já até respondeu essa pergunta, eu quero agora puxar nos últimos 5 minutos finais de vocês três, que é o seguinte: como a gente consegue, de uma forma prática, realmente despertar o interesse do estudante e desenvolver competências? Uma ideia que eu tenho muito prática, até tendo sempre implementar isso coerente com a minha fala, é por meio de projetos. Se eu tenho interesse em futebol, cara, a gente consegue desenvolver essas habilidades, desenvolver habilidades dos estudantes dentro do interesse dele. Eu imagino que a inteligência artificial consiga personalizar essa experiência, às vezes para um grupo de alunos ou por aluno individualmente. Agora, de forma prática, aqui, a gente não tem muito tempo, infelizmente, mas quais outras formas a gente pode fazer isso? Tansi. Eu acho que de maneira muito clara, o ponto que talvez a gente precise fazer e que a gente ainda não está conseguindo desenhar bem é como é que a gente redesenha nossos processos de ensino e de aprendizagem, pensando nas habilidades que eu desejo desenvolver, com esses processos já sendo potencializados naturalmente por IA. Então, é mais do que colocar IA como ferramenta. IA me ajudando a redesenhar o processo. Então, eu assumo que o aluno talvez vai estar utilizando para fazer a pesquisa, o aluno vai utilizar para talvez gerar as personas, o aluno vai utilizar talvez para prototipar, e aí o vibe code entra com tudo, o aluno vai utilizar... Então, é o aluno com um processo de muito mais riqueza de criação, de experimentação, e a gente menos com esse controle restrito no processo, para que o projeto seja cada vez mais voltado aos interesses e voltado ao desenvolvimento de habilidades que sejam relevantes para a vida, inclusive o trabalho. É uma mudança de paradigma no professor também, né? Perfeitamente. Como fazer isso? Quem quer responder? Eu quero. Eu quero fazer acrescentar aqui um Não, ponto. você quer responder. Não, responder não é. Eu quero acrescentar uma coisa que eu estava aqui, enquanto eu ouvia vocês falarem, eu só quero botar um ângulo aqui. A gente está falando sempre de aluno. E educação não pode ser só sobre aluno. A gente está vivendo uma virada gigantesca, uma das maiores viradas tecnológicas da história humana, e a gente tem um monte de gente que periga ficar de fora. E que o cara que não é mais aluno. E aqui a gente está falando da coisa lúdica, do interesse, mas o interesse de muita gente é só melhorar a sua vida, ganhar mais uma grana, é melhorar as suas condições de trabalho. Então a gente tem que levar a IA para essas pessoas. O Brasil não vai bem quando a gente olha, tá? Os dados do impacto do conhecimento em inteligência artificial no PIB projetado no tempo, o Brasil tá mal. E isso vai ter impacto para todos nós. Quanto mais gente puder jogar esse jogo, Verdade. melhor será para todos nós. A gente tem que incluir essas pessoas. A gente tem que ajudar o verdureiro a usar isso para vender melhor a verdura. A gente tem que usar a dona de casa, a gente tem que levar isso para todo mundo. Só fazendo o meu jabá aqui, o Instituto Inteligência Artificial de Verdade é sobre isso. E assim, a gente quer toda ajuda aqui. Já estou convidando meus companheiros de podcast para a gente conversar, mas eu acho que esse é o desafio de todos nós. Fazer com que mais gente jogue esse jogo. E fazer esse cara que hoje ele não é aluno, às vezes é adulto, pode ser que seja aluno também, mas é levar inteligência artificial para todo mundo. E para quê? Para melhorar a sua vida. O que você pode hoje aplicar a AI para melhorar a tua vida? Pode ser profissional, se é um garoto que gosta de futebol, sim, pode ser para... Mas é para todo mundo. É dar mais acesso a essa coisa e deixar que a criatividade popular faça o resto. A gente precisa entrar nessa revolução não só como consumidor também. Tudo bem, tem gente que só vai entrar como consumidor da tecnologia, mas a gente precisa entrar também como criador.
O Brasil adota a tecnologia muito rápido, mas não sempre no nível de profundidade máxima. E tem que ter pelo menos uma galera também disposta a ir fundo nessa história. Eu acho que esse é meu recado. Cara, quer complementar aí, Alessandra? Eu queria complementar, porque eu acho que ele trouxe um ponto importante sobre o quanto a IA pode impactar na nossa produtividade. E o Brasil é conhecido como o país que aumentou o número de pessoas formadas em ensino superior e não aumentou a produtividade da população. E acho que tem um dado que é interessante, que há mais ou menos 10 anos, a produtividade é um dos fatores que mais impacta no PIB de um país, muito mais do que aumentar emprego e renda. E eu acho que ele trouxe um ponto importante relacionado a isso. Assim, não é só sobre falar sobre os estudantes, mas como a IA desenvolve a gente ao longo da vida. E aí, retomando um pouco do que você falou sobre entender essa questão da motivação, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso para também a gente não ir para uma linha que nós só temos que ensinar para o estudante o que ele tem interesse em aprender. Porque senão nós vamos criar grupos que só olham para um local. Então, se eu acredito em alguma coisa, eu tenho uma tendência a só olhar para isso. Na minha perspectiva e na perspectiva do Instituto, o nosso foco é entender, desenvolver no estudante a capacidade dele de aprender sozinho. A capacidade dele de entender o desequilíbrio entre a necessidade que ele tem para desenvolver um projeto e o conhecimento que ele tem para desenvolver aquele projeto. E o aprendizado, ele vem de você ter a percepção desse desequilíbrio e aí você vai atrás dessa informação para você ter o conhecimento e as habilidades necessárias para executar aquela atividade. Então, quando você desenvolve no estudante a capacidade dele identificar isso, conseguir ir atrás do seu próprio aprendizado, aí você tem um impacto ao longo da vida toda. E não necessariamente para o interesse que ele tem quando ele é jovem. Porque quando ele é jovem, ele tem um interesse, depois ele tem outro, depois muda. E acho que faz parte da educação dar essa oportunidade para o estudante de olhar para isso como um todo. E aí, só finalizando a nossa conversa hoje, o Instituto de Inteligência Artificial para a Educação e a Edu, o nosso foco é pensar também em como desenvolver tecnologias para quem não tem acesso à conectividade, porque a gente fala aqui da nossa realidade. Mas como que a gente, como ele trouxe, assim, como é importante do Brasil desenvolver tecnologias que sejam adaptáveis à nossa realidade aqui no Brasil. Então, como que a gente usa inteligência artificial na educação em locais que não têm conectividade, que não têm dispositivos suficientes e que não têm competências digitais desenvolvidas. Alessandra, se o público que está assistindo a gente quiser saber mais, qual a rede social que ele pode encontrar informações? No LinkedIn é institutoia.edu e o site é iaedu.unis.fal.br. Perfeito. Fernando, quer falar das redes sociais? O pessoal acompanhar mais sobre você e sobre a sua empresa? Claro, claro. Bom, a empresa na área de educação chama Academia Soul. A gente começou aqui nessa área em 2014, trazendo um programa de educação socioemocional para o Brasil, chamado Programa Compasso. É um programa que está presente com mais de 3 milhões de alunos espalhados no Brasil inteiro, primordialmente na área pública, que é o nosso foco, fazer algo de impacto que realmente melhore a educação pública. E socioemocional, ao nosso ver, tem que ser o pilar de qualquer desenvolvimento de projeto de educação, de desenvolvimento de aprendizagem. Socioemocional tem que ser a base. Então, essa é a base da nossa empresa. E há uns 2 anos a gente começou a desenvolver também uma plataforma de ensino adaptativo, personalizado, trazendo tutoria via inteligência artificial, amplo apoio ao professor, formação do professor, do educador, preparo e ajudar ferramentas para ajudá-lo a focar no que realmente importa e não nessas funções administrativas. Se quiser saber um pouco mais, meu Instagram é gabas.fernando ou Fernando Gabas no LinkedIn. Eu tenho um podcast que eu falo também sobre as questões de tecnologia, educação e cultura. Miragem Podcast. Miragem Podcast. Um podcast novo. A gente acabou de encerrar a primeira temporada agora. A gente fazia dentro da Jovem Pan. Então, Miragem Podcast, para aqueles que quiserem ver no YouTube também, para falar dessas questões mais de futurismo, tecnologias e etc. E é isso, estou muito animado com as perspectivas futuras, com todo esse desenvolvimento, e acho que a gente tem um papel muito importante, porque a educação é a base de tudo. Somos nós que estamos construindo isso, isso que é importante. Exatamente, né? Isso é importante sempre relembrar. Stancy, fala as redes sociais para o pessoal acompanhar. Gente, sinto decepcionar, mas assim, eu falo muito, mas eu falo muito mais no presencial, tá? Vocês vão me ver compartilhando as coisas lá pelo LinkedIn, se quiser trocar umas ideias, a gente tá lá pelo Instagram. LinkedIn Tancy Simões, graças a Deus, né, mãe? Obrigada. Então é facinho de me achar, Tancy Simões no LinkedIn, Tancy Simões no Instagram, você Única. me acha fácil. Tranquilaço. Ficou curto.
Tá proibido fazer outro podcast sobre um tema tão complexo e interessante, 100% com de acordo. tantos convidados em uma horinha só, 40 minutos. Fica aquele gostinho de eu quero Não mais, dá gente. mais, Por isso que é entendeu? importante você acompanhar cada um agora individualmente. Não, eu tô brincando. Vamos lá. @artificial de verdade, Instagram, @The Long Game Futures, @Chico Araújo Oficial e LinkedIn, Instituto Inteligência Artificial de Verdade, The Long Game e Chico Araújo de novo. É isso. Pessoal, eu adorei o papo, eu fiquei muito feliz, obrigado. Desculpa por ser rápido, assim, eu já sou agitado e o negócio foi mais rápido ainda, mas é pouco tempo. Espero que nós tenhamos mais oportunidades para falar sobre isso. Acompanhem todo o evento que está rolando agora do Summit Explore e acompanhe também o Mastercast no YouTube para que você consiga aprender mais com quem está de fato construindo o futuro da educação. Me acompanhe no LinkedIn, Baldi, no Instagram, Baldi Felipe, e vamos construir junto o futuro da educação. Depende de todos nós. Obrigado. Boa. Vamos pra gente, galera! Bora!